Boa noite, igreja, graça e paz, meus irmãos. Eu creio que é com grande alegria e gratidão a Deus que todos nós estamos aqui na casa do Senhor. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar na casa dele. O melhor lugar do mundo é estar na presença do nosso Deus, na casa do Senhor, adorando Ele e aprendendo da sua bendita palavra. Vamos dar início ao culto ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, que estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, por esta noite, por este culto que estamos aqui prestando ao Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós cremos no Teu poder, no Teu agir, cremos que tudo está nas Tuas mãos, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, Senhor. Esteja, Senhor, trabalhando em cada mente, em cada coração, que cada um de nós, como servos do Senhor, possamos estar com os nossos corações ardentes, ó Pai, para aprender da Tua palavra, os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua bendita palavra. Pai, cumpre em cada um de nós o Teu querer e a Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, cada família aqui representada, seja com a vida de cada um dos Teus servos, com as suas lutas diárias, com as suas limitações, com os seus anseios, suas preocupações. Que todos nós, Senhor, possamos nos render ao Senhor, confiados no Teu poder, no Teu agir e no Teu amor, Senhor. Sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno, ó Pai. Embora, Senhor, a nossa fraqueza, embora as nossas limitações, ó Pai, o Senhor nos ama, Senhor, está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a ajudar aquele que te invoca, aquele que clama a Ti em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, Senhor. E nós cremos no Teu poder e no Teu agir, Pai, nós cremos. Obrigada, Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com um cântico. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nosso Deus é grandioso, Ele é poderoso. Nós podemos descansar nele, porque nada é maior que o poder do nosso Deus. Nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação. Nada é maior que o nosso Deus. Nada que o nosso Deus não tenha a solução. Basta clamarmos a Ele com fé, confiança que Ele está cuidando de tudo. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor. Adore o Senhor com todo o seu coração. Declare isto a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos colocar em pé, irmãos, para estarmos louvando o destino. Grande é o Senhor.
vocês. A igreja pode se assentar. Este momento é o momento de dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que trouxeram terão oportunidade, enquanto louvamos ao Senhor, de trazer ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus a cada dia esteja renovando a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Louvemos ao Senhor. Querido Deus, grande e eterno Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, ó Deus, de estarmos aqui na sua casa. Obrigada. Agradecendo, Pai, por tudo que tu tens feito nos nossos dias, ó Pai, agradecendo porque o Senhor é soberano, Pai, tem cuidado das nossas vidas, ó Pai, do nosso dia a dia, Pai. Muito obrigada, Pai, por todas as suas bondades e misericórdias, ó Deus. Obrigada. Agora, nesse momento, ó Pai querido, quero te agradecer também por todos aqueles que aqui estão, Senhor, que estamos preparados, ó Pai, para ouvir a sua palavra, que o Senhor venha falar, ó Deus, em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor abençoe também, ó Pai querido, esses dízimos e ofertas que foram depositados aqui nesse momento. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Pai querido, para que nunca falte, ó Pai querido, o pão de cada dia, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço por tudo. Fica conosco, ó Pai. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E a palavra está com o pastor. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Já estamos no capítulo 5. Esta é a 12ª lição. Irmãos, esse texto nos fala da visão que João teve, não é? Podemos dizer que no capítulo 4, nós vamos ver Jesus chamando João para o céu. Então essa visão que ele tem é uma visão não na terra, mas no céu. E o capítulo 5 é a continuação dos fatos, não é? Pertencente então à segunda seção do livro. Eu pensei, estou até agora pensando, que tema que eu posso dar para esse sermão? São tantos. O foco desse texto está onde?
Aqui nós vamos ver Deus, aqui nós vamos ver a Trindade, mas aqui destaca um livro. Eu posso destacar o livro, mas o capítulo em si, a honra não é pelo livro em si, mas pelo cordeiro que desata aqueles selos. No mundo antigo, os irmãos há de lembrar que os livros não eram como os de hoje, né? A Bíblia hoje é desse formato, mas no mundo antigo era rolo de papiro ou pergaminho, mais ou menos 25 centímetros, e aí emendando os pedaços dava vários metros de material escrito, e aqueles rolos eram enrolados. Então, quando a gente olhar para esse livro, imagine o livro da época, que é aqueles rolos selados com 7 selos. O que é este selo? Antigamente, derretia-se a cera, pingava-se no envelope de carta ou num documento, e tinha um emblema. Geralmente os reis antigos tinham um anel de sinete. O anel de sinete do rei tinha a marca do rei. Então, aquilo ali era a assinatura do rei. Se um documento tivesse aquilo ali, tinha poder de vida ou morte. Esse livro que nós vamos estudar hoje, essa questão aqui, é um livro selado com 7 selos. Imagine um rei que sela um livro e coloca o seu brasão ali selando, né, em cima daquela cera derretida, 7 selos. Então eu quero que os irmãos coloquem isso na cabeça, pinte esse retrato aí na sua mente, o formato do livro. Eu poderia então colocar o tema desta noite: nas mãos de Deus, um livro selado com 7 selos. Vejamos o texto, capítulo 5 de Apocalipse, verso 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, irmãos, vou ler de novo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Senhor nosso Deus querido, muito agradecidos estamos por estarmos aqui na Tua presença e podermos, ó Pai, proclamar a Tua santa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da ação do Teu Espírito Santo, pois de nós mesmos somos incapazes de compreender a Tua santa palavra. Dá-nos iluminação nos céus, para entendermos, ó Deus, a Tua palavra, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus está no controle do universo. A história dos homens e da redenção dos homens está em suas mãos. Não são os homens poderosos deste mundo que têm em suas mãos o controle da história. Nenhum estudioso ou historiador, por mais preparado que seja, pode decifrar os rumos da história. Nenhum filósofo ou intelectual pode compreender os rumos do futuro. Nenhum poder pode decifrar a história, pois a história está nas mãos do Senhor nosso Deus. Por mais que a história pareça desastrosa, por mais que a história humana pareça sem rumo, há um rei assentado no trono. Quando olhamos para o primeiro versículo, vimos na mão direita daquele que estava sentado no trono. No capítulo 4, esse que está sentado no trono, é interessante, no verso 2 diz que no trono havia alguém sentado. Verso 2 do capítulo 4. E esse alguém sentado é Deus. Deus está sentado no seu trono eterno. Deus está sentado no trono do universo, pois Ele é soberano, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele reina sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. E Ele tem poder em toda a história. A história não está sem rumo. A história não está perdida. A história está nas mãos de Deus e caminha para um desfecho final sob os propósitos divinos. Foi esse Deus quem nos revelou as mensagens do livro de Apocalipse. Foi esse Rei eterno, nosso Deus, que quis nos desvendar o que acontecerá, o que está acontecendo na história. Ele, esse Deus maravilhoso, é o Deus que promoveu a redenção humana através do seu Filho Jesus Cristo. Ele executou um plano de redenção dos homens. Deus tem a história registrada. E aí alguns dizem: mas Deus tem história registrada num livro. Deus tem a história registrada no livro que está nas suas mãos. O comentarista Hernandes Dias bem disse o seguinte: o livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação do mundo ímpio, que é como um mar revoltoso, a história sempre estará nas mãos do Deus eterno. Nós precisamos observar que Deus é o que promoveu a solução da história e da redenção dos homens. A redenção dos homens vem de onde? Dos céus. Observe o verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar
para ele. Segundo o texto, na mão do que está sentado no trono, isto é, nas mãos de Deus, havia um livro, e esse livro nós cremos que é em formato de rolo, e esse livro estava escrito por dentro e por fora. Isto nos mostra que ele está completo, não tem espaço para mais nada. Ele está completo, ele está fechado, ele está selado com 7 selos. E esse livro, que livro é este? Tem havido grande especulação quanto ao livro. Alguns dizem, mas esse livro é o livro da história da humanidade. Mas esse livro é o livro daquilo que Deus ainda não revelou aos homens. Mas esse livro, irmãos, seja qual for essa ideia, essa especulação, né? Porque a Bíblia não entra em detalhes, mas indica uma coisa interessante. Na medida que você vai lendo esse capítulo por final, a gente vai ver Jesus. Esse livro conforme posteriormente nós vamos ver no capítulo 6, os selos sendo abertos. E, embora não haja pleno consenso no meu entendimento, porque eu vejo que há muitas especulações sobre esse livro, tudo indica que este livro simboliza o plano divino da redenção dos homens. O plano divino da história e redenção humana. Quer ver? Observe uma questão. O verso 2 a 4, diz no verso 3, ninguém foi achado digno de abrir o livro. O termo digno aí no grego é axios, significa merecedor, apto. Ninguém foi achado merecedor de abrir o livro. Ninguém foi achado apto a abrir o livro. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E é interessante, fez-se um levantamento em todo o céu, fez-se um levantamento em toda a terra, fez-se um levantamento debaixo da terra. No céu não se achou nem anjos. E quem são os anjos? Nós podemos marcar aí os arcanjos, os querubins, os serafins e toda a milícia, milíades de 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 anjos. Dá para calcular o número? E todo esse número imenso dos exércitos celestiais, não foi achado um anjo digno de abrir o livro. Nem, aí eu vou além, né? Imagino, nem os patriarcas que já estão lá, nem Isaac, Jacó, nem Abraão foi digno de abrir o livro. Nem ninguém do Novo Testamento, nem Maria, nem apóstolo Paulo, nem apóstolo Pedro, ninguém dos que já estão lá foi capaz de abrir os livros. Nem os 24 anciãos, os representantes do nosso entendimento da igreja da plenitude, foi achado digno de abrir o livro. Nem os 4 seres viventes que estão diante do trono foi digno de abrir o livro. Nem os 24 anciãos aí foram dignos. Ninguém no céu foi encontrado digno de abrir o livro. Olhou-se na terra, nenhum homem, por mais poderoso, influente, pôde abrir o livro, porque homem nenhum pode salvar, homem nenhum pode conduzir a história no rumo certo. E aí foi feito uma procura debaixo da terra. Nem diabo, nem demônio, nem espírito atormentador, nem condenados no inferno foram achados dignos de abrir o livro. Ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E aí, verso 4 diz, João que estava chorando, e eu, João no caso, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, nós estávamos perdidos, sem salvação.
nós estávamos, como diz a Bíblia, feitos inimigos de Deus. Imagine inimigos de Deus. Nós estávamos condenados à perdição eterna por causa dos pecados, por causa dos nossos pecados. Não tinha um que pudesse salvar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu estou fazendo uma aplicação. Mas quando você observa o verso 4 e olha depois para o verso 5, há uma esperança. Enquanto João chorava, veio um dos anciãos e disse a ele: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Jesus Cristo. Por que raiz de Davi? Por que leão da tribo de Judá? Um de cada vez. Leão da tribo de Judá, há uma menção no Antigo Testamento, quando Jacó vai abençoar Judá, a tribo, e ele fala do cetro, e ele fala do leão. Aqui é uma citação dessa passagem, tudo indica que é citação dessa passagem, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele é raiz ele é raiz de Davi, porque o tronco foi cortado, o reinado foi extinto, mas aquela árvore caída, aquele tronco cortado, do tronco brotaria um rebento, um broto, e ele é esse broto da raiz de Davi, geração da linhagem de Davi. E aí diz: venceu para abrir o livro. Preste atenção, venceu. Como ele venceu? Na cruz do Calvário. Mas ficou morto? Não, ressuscitou. Então ele venceu. Lembra quando Jesus venceu, e ele, lá em Mateus 28, verso 18, ele fala assim: eis que foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Lembra? Quando ele aparece para os discípulos ressurreto, e ele diz: eis que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu, quando olho as imagens do universo, eu gosto de olhar, eu gosto de ver projeções dos planetas. Tem muito disso no YouTube, tem muito disso aí nas redes sociais, vídeos que mostra os planetas e compara os tamanhos e a distância entre eles. O Sol, o nosso sistema Via Láctea, o Sol, que é a grande estrela, depois, se não me engano, vem um chamado Mercúrio, depois vem um segundo, a Terra é o terceiro. Mas se for comparar a Terra com um dos planetas, eu só estou fazendo uma comparação muito significante, mas para você ter ideia. Existe planeta que é tão grande, que é como se a Terra fosse uma azeitona diante do tamanho desta quadra. A Terra é um carocinho de azeitona diante do tamanho desta quadra toda. A Terra é um carocinho de azeitona em vista de um tamanho de um planeta equivalente a toda essa propriedade aqui da igreja. E nós estamos dando esse planetinho. E essa Via Láctea é uma das milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de galáxias que tem no universo. Imagina o tamanho desse Deus. Mas Ele nos amou. E esse Jesus Cristo morreu na cruz. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é raiz de Davi. Ele pode... Esses termos são termos messiânicos. Ele pode salvar. Ele pode abrir o livro da redenção humana.
Porque o desfecho final da história está nas suas mãos. Não está na mão de homem, nem de anjo, nem de pecador nenhum. A nota dos editores da Bíblia de Estudo da Reforma observa que o termo "ninguém foi achado digno", esse termo "ninguém foi achado digno", enfatiza a singularidade de Cristo, pois Ele é o único digno. Verso 5 ele diz assim, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém havia sido digno, mas esse é digno. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que vai desatar os seus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade no universo todo. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Apocalipse 1:18b. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Aquele que tem autoridade para mandar um para o inferno eternamente. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Olha a figura: um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Observe, quem é esse cordeiro? Jesus. Parece que esse retrato nos remete à ascensão de Cristo. Ninguém havia no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro. Não havia ninguém digno de abrir o livro. Mas agora, quando olhamos para esse retrato, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui parece que, não que estava morto, presta atenção, como que havia sido morto. Aqui nos remete à ressurreição de Cristo. Aqui nos remete à ressurreição de Cristo. Cordeiro, o termo cordeiro morto recorda não apenas Jesus, que tira o pecado do mundo, mas a sua ressurreição. João 11:25, Jesus disse ali a Maria, irmã de Lázaro, quando este estava morto. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que promessa maravilhosa. Nós somos vencedores, meus irmãos, mesmo se vier a morte. A morte para nós é lucro. Paulo dizia isso, que para ele a morte era lucro. Irmãos, quem morre, pode ter certeza, o crente que morre, falando do crente, o ímpio não, o ímpio é terror eterno, misericórdia, terror, não gosto nem de lembrar. Mas quem é salvo, a Bíblia diz que é lucro. Pergunta se o salvo que partiu quer voltar. Mas nunca. Já está gozando das delícias eternas. Completando o versículo: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Devemos notar no texto de hoje há o registro da triunidade divina. Preste atenção. Fala que o cordeiro tem 7 chifres. Pastor, que negócio é esse? Observe o número 7 3 vezes aí, 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, o número 7 no Apocalipse é um número simbólico, é o número da plenitude, é o número da totalidade, é o número fechado, é o número perfeito. O chifre na Bíblia simboliza força, poder.
Tanto é que se você olhar as visões de Daniel, você vai ver as visões dele, ele vai falar de animais que aparecem com chifres. A gente vai ver também mais na frente falando da besta que tinha chifres. Então o chifre é símbolo de força e poder. E 7 é o número da perfeição, plenitude de poder, perfeição de poder. Outra coisa, 7 olhos, plenitude de visão. E aqui diz que são os 7 Espíritos de Deus que enviados por toda a terra. Observe uma coisa muito interessante. Há a presença aí no verso 1, vamos ver onde está a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No verso 1, Deus Pai está onde aí? No verso 1 tem Deus Pai, está onde? Está sentado no trono, aí é o Deus Pai. Então tá. Aonde tem a presença do Deus Filho aí? O Deus Pai aparece no verso 1 e no verso 7. Olha lá o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Deus Pai aparece no verso 1 e no verso 7. E agora vai aparecer o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Versos 6 e 7. Verso 6 ele aparece como o Cordeiro. E no verso anterior, no verso anterior, deixa eu olhar aqui a passagem, versos 6 e 7. No verso 6 ele aparece como Cordeiro e também próximo dia do Cordeiro. No verso 7 ele aparece, mas faz menção dele no verso 5 também, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então nós estamos vendo aí quem? Deus Filho. E cadê o Espírito Santo? Pode falar, não tem problema. Cadê o Espírito Santo? Os 7 Espíritos de Deus aí simbolizados pelos 7 chifres e 7 olhos do Cordeiro. Olha lá. Os 7 chifres do Cordeiro e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por que enviados por toda a terra? Isso aí mostra a onipresença do Espírito Santo. Deus ele é onipresente, Jesus Cristo é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Ele se faz presente. Ele está agora nesse culto, mas em todas as outras igrejas de Jesus na face da terra que estão cultuando agora, ele está também. Isso é onipresença. O Espírito Santo está onipresente. Vamos mais adiante aqui. O retrato da vitória do Cordeiro. O verso 5 em diante retrata a vitória de Jesus. Às vezes a gente não observa. É tudo simbólico? Mas está retratando a vitória de Jesus aí, irmãos. Observe um detalhe. Se você olhar o capítulo 4, lá no verso 10 e 9 e 10, está falando aí dos 4 seres viventes. E aí diz no verso 9: quando esses derem glória. Derem não é presente, está apontando para o futuro. Eles vão dar glória. E verso 10 fala: os 24 anciãos prostrar-se-ão. Eles não estão prostrando, eles vão prostrar-se. Agora, quando que eles estão prostrando? Capítulo 5. Olha que coisa fantástica. Verso 6 eu vou ler. Então vi do meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, totalidade de poder, bem como 7 olhos, totalidade de onisciência,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ele está mostrando o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente. Perceberam? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Olha aí, estão cumprindo o que diz o capítulo anterior. Agora sim, Jesus venceu. Ele tomou autoridade, vamos falar assim, para desvendar. Ele tem autoridade para desvendar esses 7 selos. Ele tem autoridade para desvendar essa história. Ele tem autoridade para desvendar a redenção do ser humano. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí começa a adoração. Verso 9: entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa maravilhosa! O retrato aí é do dia glorioso de Jesus. Warren Wiersbe, isso que eu já falei. O Hernandes Dias Lopes, ele comenta essa questão dos olhos aí. Eu não vou comentar de novo, que eu já falei. Então observe, o Cordeiro ele é adorado. Por quê? O Cordeiro é adorado por ser digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Versículo 9. Ele é adorado porque ele foi morto, e com seu sangue nos comprou para Deus, povos de todas as línguas, tribos e nações. Verso 9, parte C. Segundo o editor da Bíblia de Estudo da Reforma, cristãos de todas as épocas unir-se-ão no cântico celeste descrito aqui. Observe que a história, todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todas as nações, de todas as tribos, estão nesse dia adorando Jesus aqui. Nós estaremos lá também nesse dia adorando Jesus aqui. Ele é adorado porque constituiu para Deus um povo que é reino sacerdotal, reino e sacerdote para Deus. Verso 10. Ele tem a adoração de todo o universo. A adoração que começa naqueles 4 seres viventes que diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Agora a adoração já ampliou. E essa oração, no verso 11 em diante, segundo o comentarista, ela é ampliada. Jesus Cristo tem a adoração de todo o universo no verso 11. Conforme nota da Bíblia de Genebra, o verso 11, ele diz que os editores da Bíblia dizem que louvores que começaram no círculo interno de adoração ao redor do trono, agora se expandem até encherem o universo. E o que diz aí? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Parece ser uma visão ampliada dos versos anteriores. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo:
aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Imagine, Amém. É um coro celestial que eu vou te falar, viu? Que coisa linda. Também os anciões prostraram e adoraram. Eu creio que esses anciãos aqui são a plenitude, eu posso até dizer, representação das igrejas do Antigo e do Novo Testamento. Mas seja como for, aqui está mostrando que toda língua está confessando que Jesus é o Senhor, que todo joelho está se dobrando, não é? Não tem uma profecia? Olha o que ele diz em Romanos 14, 10b. Eu vou ler e o verso 11 também. Romanos 14, 10b e 11. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aonde? No céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aprendendo a observar aí os enigmas, as revelações do livro de Apocalipse.